Bem-vindos de volta ao nosso estudo de Provérbios. Na última lição, nós acabamos de fazer uma introdução ao Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. E hoje nós vamos, pelo menos, começar a entrar nesse texto. Então, vamos ler o capítulo 3, versículo do 1 até o 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Agora o nosso texto. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Agora, vamos ao Senhor em oração. Olha, eu acho que quase em todos os estudos, depois de ler o texto, eu disse, vamos ao Senhor em oração. E eu sei que, você sabe que quando você vai à igreja, o pregador lê o texto antes dele pregar, e ele vai dizer, vamos ao Senhor em oração. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque, bem, isso pode se tornar apenas um costume. De fato pode. Mas eu sei que você quer, de fato, falar com Deus sobre este texto que nós estamos estudando e para ele de fato fazer algo. Então nós vamos orar assim. Você não sabe apenas algo que você faz, mas de fato nós vamos pedir ajuda a ele. E jovem, quando você orar, olha, você não precisa mudar sua voz. Você não precisa pensar religiosamente ou usar grandes termos religiosos. Você não precisa ficar todo animado. Apenas converse. Apenas fale com respeito. Fale como alguém que te ama mais do que você ou eu poderíamos imaginar. Então, vamos orar. E de fato, ore comigo. Peça a ele que faça alguma coisa, porque de fato nós precisamos que ele faça algo para nos tornar mais parecidos com Cristo. Pai, eu venho até o Senhor em nome do seu Filho e eu vou diante de ti com aqueles que estão orando aqui comigo também, ou mais tarde assistindo este vídeo. Pai, nós não queremos ser pegos assim em um costume, apenas dizendo coisas. Senhor, eu quero ser diferente. Eu realmente quero crescer. Mesmo depois de todos esses anos, Senhor, eu sinto que tive tão pouco progresso. Senhor, eu sei que os jovens que estão ouvindo isso também não querem permanecer como eles estão, mas eles querem crescer. Nos ajude a nos tornar mais maduros. Mais obedientes. Mas o mais importante, como o seu filho. Senhor, nos ajude neste estudo. Apenas indo devagar e trabalhando do nosso jeito, por intermédio dele, aprendendo e sendo transformados pelo que nós aprendemos. E Pai, por favor, que os jovens que estão ouvindo, eu oro acima de todas as coisas que o Senhor faça, que o Senhor conceda a eles o dom mais maravilhoso, que eles acreditem. Eu oro para que o Senhor trabalhe neles, para que os transforme e que eles amem o seu Filho, que eles sejam dedicados a Ele de uma maneira incomum. Em nome de Jesus. Amém.
Ok. E não há nada de errado com você. Você não tem que orar assim só quando você está comigo aqui nesse estudo, ok? Você pode. Você pode orar o tempo todo, ok? Bem, vamos olhar o nosso texto aqui. E eu vou ensinar isso como se você estivesse sentado aqui comigo. E eu desejo fazer isso. E eu gostaria que pudéssemos ir e vir fazendo assim, respondendo as perguntas também, mas faremos o melhor que possamos assim. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiança. Confiança no Senhor. Agora, a palavra confiança é isso que de fato a palavra significa, literalmente ou fisicamente. Isso significa assim, se inclinar ou se apoiar em alguma coisa, confiar em algo, porque você está acreditando que algo pode te sustentar. Você sabe, quando você está subindo, por exemplo, assim, numa rocha de pedra, assim, a maioria das pessoas pensa que é necessário muita coragem. Isso é verdade. É necessário também uma grande força, especialmente em seus antebraços. É preciso, assim, flexibilidade também, ela é necessária. Mas o que as pessoas não percebem sobre escalada é que você fica um tanto cansado mentalmente, que é um jogo mental. Por quê? Porque você tem que pensar. Eu vou agarrar isso, eu tenho forças para fazer isso, mas eu tenho força para me segurar? Você entende? Se você pega uma pedra, se projetando assim do lado de um penhasco, uma parede, você é forte o suficiente para segurar ela. Mas, assim, é feito de um material frágil. Não vai te segurar, não vai te sustentar. Olha, quando você está cansado, às vezes, eu sei que eu sou mais velho, eu fico cansado. Ontem eu estava levantando peso com um amigo ali, e ele é bem mais jovem do que eu, cerca de 25 anos. Então, você sabe, depois que eu terminei a sessão, eu estava encostado na parede, encostado assim na caixa, que a gente estava pulando nela. Porque ele pode me segurar. Então, o que está dizendo é que você está se inclinando. Você está descansando, confiando no Senhor. Ou você está confiando em outra coisa. Agora, quando falamos de confiar no Senhor, estamos falando de duas coisas diferentes, de uma maneira que são assim, muito, muito relacionadas. Antes de tudo, você pode dizer, bem, eu estou confiando na sua palavra. Eu preciso confiar na sua palavra, sim. Mas a sua palavra é uma expressão de quem ele é uma expressão do seu caráter. Então, confiar no Senhor é confiar na sua palavra. Confiar na sua palavra é confiar no seu caráter. Você entende que é por isso que quando confiamos no Senhor, você sabe o que nós estamos fazendo, você percebe, estamos honrando Ele. É uma forma de adoração. Quando você confia no Senhor, você está dizendo, eu acredito na sua personalidade, acredito na integridade dele, na personalidade, no caráter, na integridade do discurso dele, na integridade da palavra dele. Eu acredito da mesma maneira também, você pode duvidar do Senhor e confiar em outra coisa, não apenas tolice, mas coisas perigosas. Há algo mais importante aqui. E é desonroso. É desonroso. Uma das coisas mais tristes que você pode ouvir saindo da voz, quer dizer, da boca de outra pessoa, é: você não confia em mim? E você pode ver, a dúvida disso os machuca. Não é apenas o ato em si, é o que sua desconfiança está dizendo a respeito deles. Você não acha que eu tenho personalidade, caráter para te dizer a verdade? Duvidar da minha palavra é duvidar do meu caráter. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui, o que vocês estão se apoiando? Em quê? Você pode dizer, eu posso ouvir você o dia todo, você pode me dizer, eu estou apoiando no Senhor, estou me apoiando no Senhor, estou me apoiando no Senhor. Eu posso olhar para você e ver que não, você está brincando, tipo esses joguinhos, porque você não está apoiando na palavra dele, você não está se apoiando no Senhor. Então, a palavra significa se estribar, apoiar. E eu acho que é muito interessante, diz que a confiança no Senhor, que literalmente significa se apoiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar na sua própria compreensão, entendimento. Você vê um jogo de palavras aqui. Aqui e ali, sobre o que você está se inclinando, aonde você está se inclinando. Agora diz com todo o seu coração.
E o coração, olha, eu ouvi um comediante dizer uma vez, um comediante cristão, ele disse, meu coração não está falando nada, porque ele é um músculo bombeando sangue. E no cristianismo, nas escrituras, aqui ele denota assim, quem você realmente é. É que a sua mente, a sua vontade, suas emoções, é o seu ser, que é aquela pessoa que você de fato é. É todo o seu ser, tudo que poderíamos assim dizer, todas as fibras do seu ser. Poderíamos dizer com todo o pensamento, com toda a emoção, em todas as áreas da sua vida. Confie no Senhor. Também pode significar a ideia que, confiar nele sem reservas. Confiar nele sinceramente. Você entende? Você diz, bem, você sabe, eu não cheguei lá ainda. Bem, eu também não. Mas eu fiz algum progresso. E você diz, bem, como eu chego lá? Bem, você pode orar a Deus e Ele pode fazer uma coisa especial por você em oração. Eu estou um pouco cansado. Mas principalmente chegamos lá progressivamente. E enquanto estudamos a palavra de Deus e quando confiamos nela, nos é dada a oportunidade de vê-lo agir cada vez mais para nós. E toda vez que eu confiei na palavra dele, isso não significa que eu não ia passar por provação, mas eu consegui superar. Eu tive paz durante a provação e força de saber que eu estava no centro da vontade de Deus e que as coisas dariam certo, porque eu estaria caminhando com a sabedoria dele. Você entende? É como eu se dedicar ao estudo, se dedicar mais e mais, ao invés de desobediência, e mais a obediência. Você tem a oportunidade de ver, confiar nele com todo o coração. Vale a pena. Ele nunca falha. E eu posso dizer isso depois de 30 anos. Pessoalmente, assim, jovem, eu falhei mais vezes do que eu poderia contar aqui. Mas ele nunca falhou. Nenhuma vez. Eu não consigo encontrar uma vez em que a sua palavra falhou. Onde ele falhou. Nenhuma vez. Mesmo no meio de todo o meu fracasso, é mais fácil para mim confiar no Senhor com todo o meu coração. Porque tantos anos, as ações de Deus deram testemunho de que Ele é confiável. Agora, deixa eu dizer isso aqui também, é um coração sem divisão. Olha, lá em Mateus, onde diz, bem-aventurados os limpos de coração. A maioria das pessoas, quando lê, pensa, você sabe, o coração da Branca de Neve, ou algo. Não é de fato a ideia aqui. A ideia é um coração sem lealdade. Olha, é como você obtém, assim, um conglomerado de rocha, você sabe que é composto de todos os tipos de pedras e areia e coisas diferentes, e é muito frágil, é quebradiço. Ou você sabe que tem uma mistura de ouro ou de um material que não é nobre, ou você tem trigo, mas também tem a palha dele, que é inútil, e é uma mistura. Nos pés da estátua, lá no livro de Daniel, parte dele foi feita de ferro e a outra parte foi feita de barro, que tornou, assim, basicamente inútil. Bem, é disso que nós estamos falando aqui. Um coração sem mistura, poderíamos dizer, um coração sem lealdade, sem concorrentes. Confie no Senhor com todo o seu coração. Agora, eu quero dizer algo que eu escrevi aqui, algumas coisas, porque muitas pessoas entendem mal, que eles dizem isso, olha, isso significa que eu não deveria pensar, ou não devo envolver minha mente, ou não devo tomar decisões. Não é isso que significa aqui. Aqui está o que significa, confie no Senhor com todo o seu coração, e não confie no seu próprio entendimento. Não te estribes. Isso significa que você reconhece as limitações do seu entendimento humano. Você reconhece as suas limitações e você se dedica a aprender a palavra de Deus e cultivar a mente de Cristo. É isso que significa. Agora deixe-me ir através dele de novo. O que significa confiar no Senhor com todo o teu coração? Como você se move nessa direção? Reconhece as limitações do seu entendimento humano. Primeiro, antes de tudo, o número 2. E por isso, você se dedica a aprender a palavra de Deus e a cultivar
a mente de Cristo para começar a aprender a pensar com sabedoria, com a sabedoria que Deus te dá. Você entende? Isso que está tudo assim embrulhado. De novo, a palavra de Deus. Isso também significa que que quando houver um conflito entre a sua sabedoria e a sabedoria de Deus, você vai escolher a sabedoria de Deus ao invés da sua. Por exemplo, olha, o seu irmão, sua irmã, eles acabaram de fazer você ficar bravo e você quer responder com raiva. Você tem que tomar uma decisão. Você vai responder com a sabedoria de Deus, de acordo com o que Ele ordena, ou você vai fazer o que é certo aos seus próprios olhos e pegar um brinquedo e bater na cabeça dos seus irmãos entre os olhos deles? Eu quero dizer, você entende o que eu estou dizendo? É muito, muito prático. Em todos os casos, como eu respondo a isso, por exemplo, a raiva de outra pessoa, como eu respondo ao que essa pessoa fez pra mim de errado, como eu respondo a essa pessoa que parece ter sido nervosa, exaltada sobre mim, como eu respondo quando a minha mãe me diz para eu fazer algo que eu não quero fazer, como eu respondo, eu escolho a minha sabedoria ou eu escolho a sabedoria de Deus? Outra coisa que eu quero dizer, e isso é extremamente importante, quando você lê a Bíblia, jovem, você pode pensar, bem, isso é tudo sobre, olha, religião, moralidade, mas como isso afeta a minha vida diária quando eu tenho que fazer ou tomar uma decisão na escola, no trabalho ou algo assim? Eu quero ler isso, os mandamentos de Deus em relação à virtude ou à semelhança de Cristo nos guia mesmo para fazer, assim, aparentemente algo intelectual e tomar decisões temporais. Agora, deixe-me dar um exemplo. Digamos que alguém te oferece um emprego que você vai ganhar 2 vezes mais dinheiro do que você ganha normalmente. E você diz, uau, eu deveria aceitar esse trabalho. E não há nada na Bíblia que diga que você não deve aceitar um emprego que vai te pagar mais. Então, o que você faz? Bem, vamos começar primeiro a ver as questões morais. Algumas questões que têm a ver com a sua espiritualidade, com a forma como isso vai te afetar. Por exemplo, bem, você foi te oferecer um emprego que vai te pagar 2 vezes mais o que você normalmente ganharia, mas você tem que negligenciar sua vida espiritual para fazer esse trabalho. Você tem que comprometer alguns mandamentos que Cristo te deu. Você tem que negligenciar a sua família. Você não vai poder ir à igreja. Você tem que concordar com as coisas que você sabe que são contra a lei de Deus. Então, veja, é uma decisão secular, supostamente. Eu aceito esse trabalho ou não. Parece ser uma grande oportunidade, pode ser. Mas você tem que começar a fazer algumas perguntas. Você entende? Se isso se encaixa no plano de Deus. E se você não fizer, e você for em frente e levar, você não está confiando no Senhor. Você não está. Você está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. E no final, eternamente, vai ser muito prejudicial para você. Agora, diz, confie no Senhor com todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, você se lembra que falamos sobre confiar na... confiança, uma certa confiança significa se apoiar, se estribar, se apoiar, se segurar. E ele diz, você deve se estribar no Senhor, confiar no Senhor e na sua palavra, e não se inclinar, não se inclinar seus próprios olhos, a sua própria compreensão, não confiar na sua compreensão, além da palavra de Deus, a parte da palavra de Deus, e especialmente quando o seu entendimento é contrário à palavra de Deus. Agora, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 21, há um texto que de fato nos ajuda a entender que ele usa a mesma palavra usada aqui para se estribar no seu próprio entendimento. Então, deixa eu encontrar aqui. 2 Reis 18, 21. Agora, confias no Egito, estribar, confiar. Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos o que nele confiam. Agora, o que ele está dizendo é que o povo de Deus tem que tomar uma decisão. Eles vão obedecer a Deus
eles vão confiar em Deus ou eles vão correr de volta para o rei do Egito, que parece ser muito poderoso e pode ser um protetor para eles. Eles vão confiar em Deus, um Deus como protetor, eles vão confiar em um rei pagão e ímpio como seu protetor. E veja o que ele diz: se vocês se apoiarem nesse rei agora, de fato, olha, não quer dizer... Ele é forte, ele tem um exército forte, ele é um país próspero. Então parece que sim, deveríamos correr para lá e nos esconder. Isto é o que diz que esse bordão de cana esmagada. Olha, imagine um step assim, ó, inclinado. Você está caminhando, você está apoiando nesse step e você está cansado. E ele é feito assim, tipo um junco esmagado. E você se apoia nesse step e ele de fato ele quebra assim, e machuca sua mão, ele fura você assim, você cai no chão e você se fere. E você entende? Isso se aplica a tudo o que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. Pode parecer forte, pode parecer certo, pode parecer que no final isso realmente vai ajudá-lo. Mas se for contrário à palavra de Deus, você sabe o que vai acontecer. Vai furar, você vai se ferir, você vai se machucar. Não é confiável. Parece confiável, mas não. Quando costumávamos atravessar assim muitos rios na selva, um amigo meu ele costumava dizer: "Salva-me delas águas mansas, delas águas bravas me salvo eu". E o que ele quer dizer com isso? Basicamente, me salva das águas calmas, mansas, que eu vou me salvar das águas bravas, agitadas. O que isso significa olha, às vezes eu vejo uma água perigosa assim, e eu sei que ela é perigosa, e eu vou tomar todas as precauções do mundo, eu não vou atravessar. É perigoso, eu posso identificar muito rápido que é perigoso, então eu não vou passar lá. Mas o perigoso é quando você pensa que a água assim na superfície ela parece segura, tranquila, mas assim tem toda aquela turbulência por baixo que você não pode enxergar, todas aquelas correntes embaixo que podem te pegar e te puxar. E é da mesma maneira que você pode pensar: eu vou me apoiar nisso aqui, ó. Quero dizer, por que eu não vou fazer isso? Mas no final, não pode se segurar. É perigoso, é enganoso. Você entende? É por isso que, em certo sentido, queremos treinar nossa mente na palavra de Deus para que possamos reconhecer que isso é ou não de acordo com a vontade de Deus. E mesmo que pareça maravilhoso, uma maravilhosa oportunidade no final, vai me perfurar. Talvez não apenas através assim na minha mão, mas talvez através do meu coração. Ok? Ok. Bem, vamos terminar essa lição e vamos olhar uma passagem muito importante. Vamos tomar nota aqui do que é confiar em Deus lá em Jeremias na próxima lição, que vai ser também os benefícios de confiar em Deus. Nós vamos ver isso, o que é que acontece com aqueles que confiam no Senhor e o que acontece com aqueles que não confiam no Senhor. Então, até nos vermos de novo. Deus abençoe. E leia a palavra e continue orando. Obrigado.